Olá você, ligado aqui na Rádio Praia FM, diretamente dos estúdios Costa Norte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fabcast. Quem vos fala é Paulo Ricardo e ao meu lado, meu companheiro. Peterson Fernandes, eu sempre fico impressionado o quão bonito você fala. Quem vos fala é Paulo Ricardo. E hoje temos aqui nosso querido Renato Nascimento, professor, advogado. Se apresente, por gentileza. Polivalente, quem é né? Renato? Pode falar. Não, Polivalente. ele é Renato de Jesus, né? De Jesus. Eu também É sou de Jesus. Nascimento de Jesus? Renato de Jesus Nascimento. E sabe o Jesus significado Nascimento. de Renato? Renato? É renascido. É renascido. Então, renascido de Jesus Nascimento. Olha que nome forte, né? Caramba, cara. Caramba. É renascido, é Jesus que renasceu. Que renasceu e ainda E tem o nascimento. nascimento ao final. É, né? tipo, é nascimento ao cubo. Renascimento ao cubo, de quadrado. Jesus Nascimento. Que legal, cara. E por isso que a gente se deu também. Eu também sou de Jesus, então. Eu também sou de Jesus. Você também é de Jesus. Ô, Ah, então Peterson estamos Fernandes de em Jesus. família aqui, Caramba, então. tá todo mundo salvo aqui. Tá todo mundo salvo aqui. Na triagem a gente já vai direto. Por favor, se apresente. A gente só fala besteira, né, cara? É aquilo que a gente estava conversando, né? A gente vai emendando um assunto no outro e a gente vai passando. Mas muito bom dia, eu fico honrado pelo convite, assistiu do Peterson. Fiquei também muito surpreso quando o Paulo mandou mensagem. Falei assim, olha o Paulo também do sétimo, né? Mandando mensagem ali para ajustar em relação à entrevista, essa conversa, esse bate-papo, né? Sim. Mas sou Renato, tive a oportunidade desse ano iniciar como professor lá da FAB. Fiquei muito honrado também por esse convite. Partindo por intermédio do nosso professor Enio, né? Uhum. Muito obrigado, Enio. Tive uma breve conversa também com o nosso diretor Paulo, professor, né? E aí fiquei muito feliz e aqui estou, advogado. Também estou assessorando hoje um dos procuradores do município daqui de Bertioga. Ah, legal. E também administrando agora este ano com uma nova vida de casado. Aí sim. Ah, é verdade. Você casou, verdade. E até para contextualizar, quem que é Renato? Como que você chegou aqui? Quando que você decidiu ir para o direito? Você quis fazer outra coisa? Como é que foi? Vamos começar o papo assim. Legal, boa pergunta. O que acontece, Paulo? O direito nunca esteve ali no ranking das escolhas, qual faculdade, que curso fazer. Eu, em 2014, ainda lá no terceiro ano do ensino médio, eu recebi a oportunidade de fazer um estágio no fórum. Não me inscrevi nem nada, o CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola, mandou um ofício lá para a escola, no Belegarde, e pediu para que fosse indicado 2 alunos do terceiro ano para fazer um estágio no fórum aqui de Bertioga. E aí foi eu e uma outra aluna, a Cleane. Hoje, infelizmente, ela tem um potencial, mas não seguiu a área jurídica. Mas fui escolhido. E aí fui fazer lá, e aí gostava. Eu sempre fui atraído pela área da medicina. Legal. Né, da saúde, sempre isso me atraiu e brilhou os olhos. E aí eu estudava isso, lia os livros ainda durante o ensino médio, li os livros de saúde e tal. E acabei que durante o estágio lá no fórum, tive esse primeiro contato com a área jurídica. E chegou o momento decisivo. E agora? Terminei o ensino médio. O que eu vou fazer? Prestar cursinho pré-vestibular para tentar medicina? Ou já vou mudar totalmente? E é importante, eu já estou cortando aqui, mas é importante também mencionar que durante esse estágio, lá no terceiro ano do ensino médio, eu fazia de segunda a sexta um curso técnico de enfermagem. Fazia o curso de enfermagem. Ainda terminei também o auxiliar. Hoje sou auxiliar de enfermagem, não exerço. E aos sábados fazia um técnico de veterinário. Caramba. E durante a semana ali das 13 às 17 horas fazia o estágio lá no fórum. Então, Legal. totalmente aleatório, né? Tava tirando pra tudo Pra tudo quanto é lado, mas queria acertar em algo, né? Não, tá tudo bem. E aí chegou dezembro de 2015, né? Que aí eu precisava decidir que carreira seguir. Aí eu falei assim, e agora? E aí foi quando eu falei assim, vou prestar o vestibular para Direito, e aí eu vejo como vou me sair. E prestei. E aí fui bem, prestei lá para a Católica de Santos, a Unisantos, consegui, e aí entrei lá na faculdade. Aí abandonei o auxiliar de enfermagem, abandonei o técnico de veterinário e segui a carreira jurídica lá por influência
dos meus amigos do fórum. Caramba, e são duas áreas bem diferentes, Totalmente né? diferente. Quer dizer, você sendo do direito, você pode ir especificamente ali para atuar em processos que tem a ver com saúde, mas mas mesmo assim a parte de Eu atuação... acho que é totalmente diferente aí. Não, mas sabe o que eu acho legal? Que a gente começa a identificar um padrão. A gente já trouxe, sei lá, uns 4, 5 advogados aqui. E todos falam a mesma coisa. Não era a minha primeira opção. Não era a primeira opção. Não era opção. É difícil achar Todos tinham alguém que- alguma outra coisa na vida antes de ir pro direito. Eu não sou advogado ainda, sou estudante de direito, né? Como vocês já bem sabem. Mas minha primeira opção não era direito também, não. Não era direito Não, também. Eu gosto mesmo é da biologia. Olha só. Eu gosto muito E você da vê que não tem biologia. nada, né? Não tem nenhuma correlação, né? Na área da saúde. Aí eu vou pro direito ambiental, direito de saúde. tem entendeu? especializações ali, porque o direito, querendo ou não, acaba englobando todas as áreas, né? Mas aí, especificamente, você exercer a área técnica, Uhum. é difícil, né? Não tem... Quando eu tive que escolher, eu tinha passado em engenharia de materiais, pô. É. Olha aí, eu tinha passado em engenharia de Exatas, né? materiais. Eu tinha passado em engenharia de materiais, fiquei mó feliz, mas... O não Lucas, da minha sala lá, ele já tava terminando, fez a metade da faculdade de engenharia também. E foi pro direito. E foi pro direito. Você vê, né? Uns estalos que dá na Sim. vida. É porque assim. primeiro vem o rascunho e depois vem a obra de arte. É, exato. Não, mas é legal. Mas eu acho legal isso, porque você nota como o direito, ele pode... Como é que eu posso dizer? Ele pode atingir vários tipos de pessoas diferentes, com personalidades e arquétipos totalmente diferentes um do outro. A gente sempre conversa aqui que o direito, puxando sardinha pro nosso lado, porque nós estamos fazendo a faculdade, né? Ele consegue atingir todas as áreas. Sim. Todas e qualquer... Em algum momento na sua vida, você... Não é se você será processado, é quando você será processado. Em algum momento quando vai você vai ter momento. contato. Ou quando você vai precisar de um advogado. Na vida, não é se você vai precisar de um advogado. É quando você vai precisar de um advogado. E quando, É exato. inevitável. Você precisar de um advogado na sua vida é inevitável. É Eu isso. gostei, acabei de inventar essa, vou começar a usar. Gostei dessa frase. Ô, Deixa ô, registrado. ô, Renato, desculpa, finalizou? Imagina. Ou... Não, pode ir. Beleza. E aí eu queria saber, tudo bem, você estava indo para enfermagem, fazendo técnica em veterinária. Aí você foi para o direito. Exato. Só que no direito você não está especificamente em processo na área de saúde, você foi para o penal. Por quê? Por quê? Durante, no estágio, lá no fórum, é dividido por setor, né? Então, eu fiquei lá com o pessoal da segunda vara e lá os estagiários dividia entre os estagiários que ficavam na área civil e os estagiários que ficavam na área criminal e infância. A infância envolvia a questão de infracional e também a parte civil, né? A questão de adoção, essas partes em si. E ato infracional são os menores infratores, né? Então, ficava nessa parte criminal. E eu fiquei alocado na parte civil. Isso lá em 2014. Fiquei lá na parte civil. E aí não tinha nenhum tipo de contato com o criminal, era bem superficial ali. A gente fazia atendimento de balcão, juntada de petições, então a gente via ali um caso ou outro, né? Fazia uma minutinha ali de ato giratório e tal, a gente ia dando esse impulsionamento. Só que aí quando eu entrei na faculdade em si, aí eu tive a oportunidade de ser estagiário de sala. O que seria estagiário de sala? Estagiário de sala da juíza. Aí eu fiquei, eram 2 estagiários também, era eu e uma outra estagiária, que também não seguiu a área jurídica, em que pese o notório saber jurídico que ela tem, ela acabou não exercendo, acabou indo para o ramo empresarial. E aí ela ficou responsável pela área do civil, ficou responsável pela área do criminal e infância, e eu fiquei civil e família. E eu gostava, e durante a faculdade eu gostava bastante também da área civil, processo civil, direito empresarial, gostava bastante dessas matérias. E detestava penal, não gostava. Processo penal, tanto é que quando ela saía de férias, aí você precisava, né, e ficava um estagiário cuidando de tudo ali, né, para fazer minuta de sentença, minuta de decisão. Então a gente ficava, aí fazia de saco cheio, né. Fazia ali, porque quando a gente não gosta, a gente vai fazendo o negócio meio tem um peso dobrado, né. E aí eu acabei fazendo, e aí terminei a faculdade também, não curti. E aí teve como que veio instalar para ir para o direito penal, para o processo penal. Foi exatamente um caso que mudou toda a minha vida, e até hoje, este caso eu carrego comigo, tenho inclusive esse cliente como um amigo hoje, né? A gente conversa, enfim, a gente tem uma proximidade bacana. E foi a partir deste caso que me fez ir para o direito penal. Pra gente ver que todo mundo... Porque a gente tem aquele estigma de que... não vou defender o criminoso. Não sim, vou defender a pessoa que matou
o outro, não vou aquele que roubou, aquele que furtou, né? Mas se a gente for parar para pensar, tem até isso é uma frase do Auri Lopes, né, um advogado. Isso. Que tá com a Deolane agora. Que está com a Deolane. Agora ele não é mais Auri Lopes, agora ele é o advogado da Deolane. O advogado da Auri Lopes, não sei, o advogado da Deolane. Pronto. Não, mas ele é extremamente um jurista, inclusive tem um livro deles também de direito penal. E foi através... É uma frase que ele utilizou em um seminário que ele estava dando, acho que era fora, acho que era em Portugal, se não me engano, né? Mas ele mencionou que todos nós somos hipócritas, porque diariamente cometemos pequenos ilícitos. Sim. Nós somos delinquentes, né? Desde o momento que a gente está num restaurante, vou tomar um vinho, mas eu tô sóbrio, consigo ir até o hotel, consigo chegar até em casa. Você já cometeu já um crime. Né? Então, todos os dias, menor que seja, nós estamos sendo delinquentes. Então a gente pratica, e aí deixa registrado novamente, é uma frase dele, que a gente pratica a hipocrisia não, a gente pratica a tolerância 0 para o outro e a tolerância 10 para nós mesmos. Sim. Né? Então a gente precisa parar de ser hipócrita e Sim. ver a vida de uma forma racional e de uma forma como ela tem que ser vivida, de uma forma fática. Né? Sim. Porque é isso que é uma vida real. Sim, e até também porque no direito penal, ele tem realmente esse estigma de só defender o bandido, mas a gente chega naquela coisa que a gente pega lá no início, quando a gente está no direito penal, que é você ter a pena justa, você ter proporcional ao que aconteceu. Porque o Estado, como ele é a autoridade principal da sociedade, ele sempre vai pesar a mão, o máximo possível. Então ele sempre vai querer, por mínimo que seja a infração, o crime, ele vai querer jogar o máximo de pena possível. É a tendência dele sempre. E aí que chega o advogado e ele vai puxar para o outro lado. Por quê? Se você é extremo aí e eu também for extremo aqui, a gente vai convergir aqui no meio. Justo ali. Você vai ter algo justo. Por isso que às vezes você vê alguns casos onde o advogado usa uns argumentos meio absurdos assim, até fala, mas porque parece que ele tá tentando absolver o cara, mas é impossível. Mas é justamente porque ele tem que jogar no extremo, porque o outro também está jogando no extremo. E aí na hora o juiz, ou o júri, no caso, ele ir convergir. Então é importante mesmo a gente ter o advogado do direito penal, não só por causa do bandido em si, né, do criminoso, porque a gente sempre pega o criminoso, aquele cara que a profissão dele é atuar contra o Estado, contra a sociedade no geral. Mas você tem, por exemplo, um cara que de forma passional matou alguém no trânsito, entendeu? Alguém que teve uma legítima defesa. Então, e nesses casos é o advogado de penal que vai entrar. Né? Então, todo mundo vai precisar um dia de um advogado criminalista. Espero que não. Mas, se algo acontecer, vai precisar de um criminalista. E é importante. Você pode falar você pode falar pra gente do seu primeiro caso como penal? Posso sim. O que acontece? Tanto é que a minha primeira pós foi empresarial. Então, okay. eu não estava ligado e não tinha qualquer tipo de relação com o direito penal, com o processo penal, com o mundo, né? Como a gente fala em criminologia como um todo. E existe uma figura que chama ad hoc, que é para o ato, para isto, para essa finalidade. E aí, quando há um tipo de audiência e o advogado ele não deu tempo do cartório ele fazer a nomeação pela Defensoria Pública e ele não tem condições, o acusado, né, não tem condições de arcar com um advogado particular, aí o que faz? O pessoal do fórum corre atrás de um advogado ad hoc para aquele ato, para aquela finalidade. E aí foi quando me chamaram. Poxa, Renato, você tem a disponibilidade para fazer uma audiência aqui, não deu tempo de nomear, ele também apareceu aqui, só que só falta o advogado e tal. É normal isso acontecer na prática forense. E aí eu falei assim, posso sim. E aí eu cheguei lá, no fórum, foi presencial, cheguei, aí eu tenho o costume de, antes de conversar com o cliente, porque eu não tenho contato dele, né, como é para aquele ato, eu não tinha acesso antes aos autos, sim. Eu entrei na sala de audiência para visualizar o processo, que era digital. Vou visualizar aqui o processo e já falo contigo. Falei lá pro acusado. E aí analisando, aí eu olhei para a escrevente assim, ela sabia já desse meu histórico que eu não atuava na área criminal, né? Aí eu olhei assim, ela deu aquela risadinha, baixou a cabeça, mas aí eu falei assim, não, tudo bem, já tô aqui, vamos perder todo o ato, né? E era um caso de estupro.
Estupro de vulnerável, né? E aí eu saí, conversei com um cliente lá fora, perguntei pra ele negou, imagina, não fui eu, jamais faria isso. E qual que era o fato? Qual que era a acusação que estava pesando contra ele? Ele morava junto com a enteada e a atual esposa dele. E essa enteada, ela acabou vindo de um... Ela morava, né, com o pai dela, acho que era Maceió, Recife, enfim, por desses lugares. E ela acabou precisando vir ficar um tempo com a mãe, porque o pai já não estava dando conta. E aí ela veio morar aqui, em Bertioga, junto com a mãe e o padrasto. Certo. E aí ela estava acusando, ela confessou para a mãe que o padrasto estava abusando dela, passando a mão nas partes íntimas dela. E aí a mãe, né, obviamente, o instinto protetor, foi para a delegacia, corretíssima, qualquer indício a gente tem que ir mesmo, né, procurar e apurar, saber a verdade daquilo. Fez a denúncia, o rapaz foi lá e aí foi processado por isso. Nessa audiência a gente faz, primeiro, a gente chama de a coleta de depoimento especial. Então, primeiro, antes do processo iniciar todo, ter aquela questão do contraditório, resposta à acusação, audiência de instrução, enfim. Antes disso, a gente faz uma coleta de prova, né, antecipada, que é esse depoimento especial. E como que é feito esse depoimento especial? Esse depoimento especial, a vítima, ela fica em uma sala isolada com o assistente social e na outra sala tem os protagonistas, né? O juiz, o advogado, o promotor. E aí a gente vai conversando com a assistente social por videoconferência. Então a gente coloca o fone, então só a assistente social nos escuta e a vítima não. Então a gente vai fazendo as perguntas para a assistente social e ela vai reformulando de uma forma adequada, de forma humanizada para a vítima e ela vai respondendo. Certo? Então tem essa triangulação assim de perguntas. A gente não pode fazer direto porque a gente não tem esse tato. Né? Então como que eu vou te perguntar? Ele passava a mão em você nas partes íntimas? Não. Tem gente que não tem o bom senso. Né? Obviamente, a gente espera que todos tenham, né, aquela cautela, não vá na sede de absolvição, não vá na sede de condenação, fazendo perguntas impróprias, né? Então a gente tem que, mas para prevenir isso, existe essa figura da assistente social que ela para intermediar. Então a gente faz as perguntas direto para ela e ela vai reformulando. E nisso, em uma dessas perguntas, né, fui fazendo para o juiz, na época era um juiz que estava aqui, e ele foi reformulando para a assistente social. E a assistente social fazendo a pergunta para a vítima e ela respondendo. E em uma dessas eu perguntei, né, e aí ela acabou respondendo que qual que era? Se ela faria qualquer coisa para poder voltar para o pai. Né, para poder voltar a morar para o pai. E aí, né, no meio dessas perguntas também, como que era a convivência lá e como que era a convivência aqui. E aí ela confessou que lá ela tinha um namoradinho dela, lá ela ia para a faculdade, ela ia para o shopping, saía aos finais de semana, então não tinha um controle. Até por isso, esse foi um dos motivos que ela teve que voltar a morar com a mãe, porque o pai perdeu o controle dela. E aqui, morando com a mãe e com o padrasto, já era mais rígido, era da escola para casa, de casa para a escola. Não ia para casa de colega, não saía na rua aos finais de semana, então era algo mais rígido, mais preservado ali. E até porque eles moram, né, até hoje em um bairro um pouco complicado. Então, até vendo isso e de uma forma de precaver, de ter uma segurança para a família, o padrasto e a mãe começou a limitar os acessos dela, né? Poxa, não vai até aquele determinado lugar, não anda com determinada pessoa. Todo cuidado que um pai, né, padrasto, né, uma mãe tem que ter com os seus filhos, né? E aí eu perguntei para ela, você faria tudo? Ah, faria. Aí eu, inclusive, acusar alguém de um crime que não cometeu? Aí ela falou que sim. Obviamente, né, contextualizando, mas foi feito uma pergunta foi feita de uma outra forma, mas ela acabou confessando isso, né? Então, poxa, eu já entrei na audiência, né, com aquele espírito de, poxa, né, meio repulsante. Caraca, o rapaz fez isso, eu tô aqui sentado defendendo ele. E aí foi assim, caraca, eu não tô defendendo ele, eu tô defendendo os direitos que ele tem. Eu tô sendo a voz que ele não está conseguindo reproduzir. Sim. Eu estou sendo a voz que ninguém está escutando através dele.
né? E aí, através disso, aí a gente conseguiu, enfim, o processo não foi adiante, o processo foi arquivado por conta dessa informação, né? O Ministério Público até pediu arquivamento e não seguiu com a ação penal, né? Caramba, Mas isso mudou cara. totalmente. E aí eu até depois confessei com ele, falei assim, cara, eu não estava acreditando na sua palavra porque é normal, é natural, né? Sim, sim. A pessoa na hora ali negar. Mas a gente tem, depois com o tempo, a gente vai criando um traquejo, a gente vai conversando. Eu falei assim, cara, tu tem que ser sincero comigo. Eu não tô aqui pra te julgar. Hoje eu já falo assim com meus clientes. Eu tô aqui pra te julgar. Não, eu fui atender semana retrasada, lá na delegacia. E aí a história não tava batendo ali, os policiais falando uma coisa, e eu conheço os policiais ali. Eu falei assim, meu, não é, se realmente tivesse acontecido alguma coisa, eles iam confessar pelo menos em off pra mim ali, né? Os policiais. Aí eu, não, mas não tá batendo com a história dele. Eu peguei, chamei ele, eu tava lá no curral, né? Cheguei e falei assim, cara, eu não sou um juiz, eu não sou promotor, eu não vou te julgar, eu não vou te acusar, eu sou teu advogado. Sim. Se você não me dá a tua palavra, eu não vou conseguir te defender. Né? Então eu preciso que você seja leal comigo, porque eu estou sendo leal contigo, que eu vou exercer todos os direitos que você tem, todos os direitos que você precisa ter, eu vou empregar aqui e eu vou utilizar. Pode ter certeza disso, mas eu preciso que você seja leal e fale a verdade para mim. E aí ele, né, obviamente, aí acabou falando que ele tinha feito de fato ou não, enfim. Mas é necessário que tenha essa confissão, é necessário que tenha essa segurança em falar com o seu advogado, né? Sim. Então, isso foi bizarro, porque eu não tinha sentido isso com esse rapaz do primeiro caso, né? E aí eu tava duvidando da palavra dele, mas aí eu acabei... Voltando aí nesse primeiro caso, quando acontece essa situação onde a vítima confessa que era uma acusação falsa ou algo que nunca aconteceu, ela se torna, ela pode ser processada por isso, por questão de injúria não, tem alguma de defamação. Por falsa acusação. Porque tem por falso testemunho, né? Mas aí no caso não seria falso testemunho, isso, seria porque o falso... ela tá posição de vítima, isso, exatamente. Ela poderia responder sim, mas considerando todo o transtorno, todo o abalo que já teve com a família, ele preferiu não ter nenhum tipo de medida contra ela processual, mas ele poderia facilmente ingressar mesmo sim. Ela sendo menor, né? Porque pelo jeito estupro de vulnerável é dos 14 anos pra baixo, eu falei né? estupro de vulnerável, mas não porque ela tinha 16 anos. Estupro de vulnerável é até 14 anos. Isso. Então, aí entrou, porque menor de 18 anos, né? Então ela entrou na qualificadora. Vai ser o estupro mais qualificado, né? Então, por ele falou de acreditar no cliente, eu lembrei agora, já vai fazer uns meses já, e que um amigo meu, ele virou pra mim, eu trabalho com 2 advogados aqui em Bertioga, juntos assim, e uma vez um amigo meu, ele pediu uma ajuda e falou, preciso falar com você urgente, tem um problema aí que aconteceu, beleza. Aí sentou eu, o advogado e ele. E o advogado assim, velho, um abraço, doutor Leandro. Imagina aquele advogado, velho, 30 maços de cigarro por dia, entendeu? Aquela camisa com aquela barrigona, com os negócios, com aquela camisa meio aberta, assim, aparecendo. Cara, mas muita gente boa. E ele falou, e aí o caso era ele chegou assim e falou, não, então eu aluguei um carro e o carro sumiu. Mas como assim que o carro sumiu? Como que some o carro? Você alugou um carro e o carro sumiu? Não, eu aluguei um carro e aí me roubaram. Eu falei, não te roubaram não, moleque. Eu olhei no olho dele e falei, eu te conheço. Tu sumiu com o carro, não sumiu? Não, que eu não sumi, que não sei o quê. Beleza, fomos com a versão dele na delegacia, a gente teve que ir lá pra Osasco. Inclusive, um tempo depois eu tive que tirar ele da mesma delegacia lá em Osasco por outro BO também. Cara, típico cliente, né? E aí olha só o que aconteceu. Ele já tá tudo resolvido, tudo certo. Eu vou só resumir o caso só. Ele tinha alugado um carro. Realmente passaram a perna nele. Realmente tinham passado a perna nele. Só que olha só, o GPS do carro dava em todas as biqueiras de São Paulo. E ele mesmo já tinha um BO. Que ele tinha feito um BO. Que tinham roubado 100 mil dele. Então ele chegou lá e falou, o cara tem dinheiro. O cara alugou um carro que sumiu e tava em todas as biqueiras de São Paulo. O que você acha que aconteceu? Meu, foi um rolo pra tirar ele de lá, entendeu? Lugar errado na hora errada, poxa. Lugar errado na hora errada. E esse negócio de acreditar no cliente é muito isso, cara. E o engraçado é que depois que eu ajudei 1 ou 2 pessoas com isso, cara, é impressionante como indicação funciona pra esse ramo, tá?
de criminalista. Porque daqui a pouco um começou, então, fulano falou de você, eu precisava de uma ajuda aqui, que não sei. E pronto, agora tá lá o escritório. Eu comprei um jet ski sumiu. O doutor lá agora tá cheio dos casos lá que eu tô mandando pra ele, porque os caras indicam mesmo, cara. É impressionante como o pessoal indica nesse caso, cara. Eles pegam confiança, né? Fica uma fidelidade. Igual esse cliente, eu não tenho outras demandas, aí eu acabo não atuando, mas eu passo para os outros advogados que eu faço parceria, né? Mas aí, quando falam, advogado, problema, ele já manda mensagem para mim. Então, cria essa fidelidade. Já que é isso mesmo, pô. Cria uma fidelidade. O cara tá te confiando algo que é inegociável, né? Que é a liberdade dele, né? A vida dele, né? Pois é. É o que a gente comentou, né? Acho que o direito e a saúde, né, cara? São coisas que você confiam a outra pessoa, assim. Eu acho que é por isso que, igual a gente já falou, deve ter. Eu acho que desde a época de escola era para ter os direitos fundamentais. Pelo menos a Constituição ali, a introdução. Pelo menos a introdução à Constituição, a pessoa entender. Porque é complicado você ver coisas. Por exemplo, passou agora lá o projeto para a maioridade penal. Né? Que agora para crimes hediondos, de 16 para cima, você é condenado, né? Mas só crime hediondo. Aí eu vejo lá, passou na CCJ. Todo mundo, aê, finalmente, agora sim, justiça. Nossa, e do outro lado, aê, que absurdo, cara, que coisa ridícula. Não vai. E só passou na CCJ. Só, tipo assim... Até ter a promulgação, então vai... Até promulgar essa lei, tipo já assim, passou... E não analisa mérito. Só vê se a proposta é constitucional ou não. E é constitucional não tá, mas e a Constituição? O que é a Constituição? Não sabe, cara. O cara não sabe os direitos que ele tem, que ele tem direito à audiência de custódia. Aí, às vezes, o cara é pego ali por causa de alguma coisa e acaba, tipo, assumindo porque ele tá sob pressão. Às vezes, ele não sabe que tem todo um processo, que ele pode ficar quieto, enfim. É o tipo de coisa que realmente... Tem uma dúvida que eu vejo que muita gente comete, muita gente erra. Até eu mesmo, às vezes, fico meio na dúvida. O direito de imagem na hora de uma abordagem, na hora de algum caso. Não pode filmar. Pode, não pode, o jornalista pode, o cidadão comum não pode. É verdade. Tem essa dúvida aí. Então, o direito de imagem, de uma abordagem, né, de um ato ali, a gente tem que partir da premissa que os policiais, eles são servidores públicos. Né? Então, por conta disso, a gente não está falando de uma imagem privada, a gente está falando ele na condição de servidor da população, né? Então a imagem dele é pública, sim, a gente pode filmar a abordagem, né? Tranquilo. Só que isso vai mudar todo o traquejo do negócio, né? Eu até lido isso na minha prática forense. Cada um tem a sua forma de advogar, cada um tem a sua forma de trabalhar, enfim, né? Ninguém é igual, todo mundo é ímpar, né? Então, eu lido com a minha forma de advogar, de trabalhar, a maneira de conversar e a maneira mais tranquila de apaziguar aquela situação. Obviamente que há momentos que é necessário a gente impor, porque a gente vê que o diálogo ali não vai ser... já não é mais o suficiente. Então a gente precisa agir um pouco mais rigoroso, né? Mas é diferente a gente chegar na delegacia e falar assim, sou advogado de fulano ali, cadê? Pode tirar o gema dele. Que ele não pode. Por que ele tá? Mas ele não oferece risco pra ninguém, não oferece risco de fuga, nem nada. O cara tá tranquilo. Tu acha que vai? Não, então eu vou entrar com o processo, vai chamar a corregedoria. Olha só o trabalho que você vai dar. O que você quer? Você só quer tirar o gema dele. Não é mais tranquilo? Fala assim, pô, o cara tá tranquilo ali, você vê... um cara trabalhador, primeira vez, não tem nem passagem aqui, só tá lá, só pra não ter esse constrangimento. Ó, filha dele menor, ele tá olhando, tá todo mundo ali fora, só pra não ter esse constrangimento. Abordagem mais tranquila. Vamos abordar. E aí, o que vai surtir mais efeito? Uma forma mais truculenta, né? Mais impositiva, ou uma forma mais afável, uma maneira mais tranquila de abordar e de conversar? Então, acho que a gente acaba atingindo a finalidade mesmo quando chega de uma maneira mais tranquila. E na questão, que nem tinha o Celso Russomano, né? Que ia direto lá e ele ia com uma equipe de filmagem. Tinha o Ben Mendes também, tem o Ben Mendes. O Ben Mendes, acho que é de Minas Gerais. De Minas Gerais, no carequinha. Inspirado no Celso. O Ben Mendes é advogado, né? Sim. Apesar que eu prefiro o Ben Mendes, pessoalmente, porque eu acho que ele é menos show do que o Russomano. Ele é muito escandaloso, cara. Ele queria pegar um papel higiênico no pacote. Esse episódio é o do dia, né? Ele vai no supermercado do dia lá e... Papel higiênico. Um fósforo. Eu quero um fósforo. Isso é muito louco. Então, mas a questão da filmagem.
Eles podem, né? Podem, Porque eles podem, falam, sim. não pode filmar, meu direito, não pode filmar. Não, estabelecimentos privados, né? Uhum. Aí não pode. Né? Aí de fato não pode. Mas estabelecimentos públicos, filmar servidores públicos, podem sim, não tem nenhum tipo de problema. Entendi. O que não pode haver nessa gravação é você desacatar. Aí você não está violando a questão de direito de imagem, você está desacatando, você está cometendo um crime ali, né? Não é um crime de direito de imagem nem nada, você está cometendo um desacato. É um funcionário público. Né? Então, isso que não pode haver. Esse desacato, esse desrespeito com o funcionário público. Mas a filmagem... Você já teve que ser um pouco mais agressivo assim na sua abordagem em algum momento ou nunca aconteceu? Não, teve só uma situação específica, assim. Foi no Guarujá. Eu cheguei, não estava, eu falo fantasiado de advogado. Eu não estava fantasiado de advogado, estava paisana. Fui lá só para pegar informação sobre um boletim de ocorrência, né? Se ele já tinha sido instaurado já um inquérito policial, já tinha iniciado a investigação. Eu só queria saber essa informação, eu não pedi vistas do inquérito nem nada. Até porque eu não tinha levado a procuração, né? Só cheguei lá, já estava passando, o cliente tinha me ligado, falei assim, Renato, você consegue ver para mim? Não, estou passando aqui, eu vou dar uma olhada. E aí eu fui lá nessa cidade, e aí eu conversei com... Ele estava atendendo lá, o escrivão estava atendendo dois populares, aí ele finalizou, chegou a minha vez, eu falei assim, só gostaria de verificar se esse boletim de ocorrência já foi instaurado o inquérito policial. Vocês, jovens advogados, sempre assim. Eu sempre assim como? Desculpa, eu não entendi. Nem sabe como é que faz? Não sabe como é que faz o quê? Só pediu informação, senhor. Aí ele... Olha... Não, só aguarda aí. Eu falei assim, sim, aguardei, agora é a minha vez. O senhor poderia me atender? Só que ele já estava... E eu já vi que nos outros dois populares que ele estava atendendo, ele estava agindo de uma forma mais truculenta, sabe? De uma forma mais ríspida. Ok. Aí eu peguei e falei assim, como chegar na minha vez não vai ser diferente, né? E aí eu conversando com ele, aí ele, senta aí, aguarda. Eu falei assim, não, eu aguardei, agora é a minha vez. O senhor poderia tirar essa informação para mim, por gentileza? Ele, não, tem que verificar. Eu falei assim, o senhor poderia verificar para mim, por gentileza? Só quero ver. Não, é que vocês vêm aqui, não traz nenhum documento nem nada. Eu falei assim, não, trouxe aqui o número do boletim de ocorrência, eu quero saber se houve inquérito. Não vou passar informação nenhuma, não. Eu falei assim, pois bem, gostaria de falar agora com a autoridade policial, o seu superior, que seria o delegado, ou a delegada, ela está? Não, eles ficam só por delegacia. Então tudo bem, vou chamar a comissão de prerrogativa dos advogados daqui, e aí a gente conversa, tá bom? Aí ele já começou a espirrar por lá e tal, e aí ele depois passou um pouquinho, né, eu tava ligando mesmo já o pessoal da prerrogativa, e aí ele saiu lá de dentro. Aí ele pegou e perguntou pra mim da onde que eu era. Eu falei assim, eu sou de Bertioga. Aí ele, desculpa, é que eu não tô passando por um momento bom. É o segundo plantão que eu tô aqui, tô mais de 48 horas sem dormir. Né? E eu tô sozinho nessa delegacia, eu tô muito sobrecarregado. O que o doutor queria mesmo? Eu falei assim, só gostaria de saber se esse boletim de ocorrência, ele já foi instaurado o inquérito. Eu não quero ver o inquérito, eu só quero saber. Sim, já foi instaurado, não foi instaurado. É essa a resposta que eu espero do senhor. Uhum. Aí ele, não, é que geralmente o pessoal vem aqui, nem traz procuração e pede vistas. Aí eu, mas eu pedi vistas? Eu perguntei só se ele já foi instaurado ou não. Ele, não, é que eu tô sobrecarregado, desculpa, eu tô com problema na família também. Aí você vê, né? Aí eu, obviamente, liguei pro pessoal da comissão e falei que não era necessário mais. Mas a necessidade da gente também repensar como que a gente vai lidar com a truculência do outro. Né? Sim. Porque truculência a gente não devolve com truculência, mas também a gente não devolve com flor, né? Então a gente tem que combater na medida certa ali. Então eu já utilizei os meios corretos, que seria ligar para o prerrogativo, e a gente conduzia a partir dali, porque não adianta também eu querer medir voz com ele. Né? Então ia ficar dois brigando, dois berrando de um lado do outro do balcão, né? Que não vai chegar a finalidade nenhuma. Eu ia perder tempo, ele ia perder tempo e não ia resolver. E eu não ia saber o que eu quero, que se tinha instaurado o raio do inquérito ou não. E aí, no final das contas, eu disse, não vou chamar a prerrogativa, vem aqui, a gente resolve a situação, ponto final. Tranquilo. E aí ele pediu desculpas, né? Falou que estava um momento ruim, tanto profissional, por conta do acúmulo de plantões que ele estava já vindo cumprindo, né? E também com os problemas pessoais de casa, né? E aí eu falei assim, não, tudo bem, dias ruins, todos têm, né? Para ter momentos bons, para ter dias bons, precisa ter os dias ruins também, né? Senão não ia ter graça, esses altos e baixos da vida. Mas essa não é a forma correta, né? Por mais que eu tô cheio de problema em casa também. Sim, tem que saber separar tô cheio de problema no escritório também. Mas não adianta eu trazer isso aqui pro senhor. Isso não vai resolver. Pelo contrário, eu vou trazer mais problemas ainda.
E aí ele pediu desculpas, a gente resolveu ali. E hoje eu Tudo chego lá e certo. ele me recebe super bem. Tudo bem. Não, beleza. Bom, a gente tá quase encerrando o É, nosso eu tempo vi. aqui. Eu Caraca, queria, eu antes, falo também, passa né? rapidinho. Né? Passa- Não, passa é rápido normal, mesmo. passa bem Eu rápido não mudei mesmo. não, né? Da água pro vinho. Não, Não, tá foi tranquilo, maravilhoso. tá tranquilo. Vamos lá. Bom, mas eu queria fazer uma pergunta. Pergunta não, mas eu queria que você desse um conselho. A gente costuma fazer isso, geralmente, quando a gente traz um profissional da área, para incentivar pessoas como eu e Paulo aqui Sim. e outras pessoas que estão assistindo com a gente. O que esperar? O que é? E um conselho que você poderia dar para essa pessoa? A vida, ela é mais do que somente provas e avaliações. Não digo isso na forma acadêmica, mas eu digo isso no nosso cotidiano. Então não vamos se limitar a isso. Não vai ser uma dificuldade que vai nos impedir da gente evoluir. Né? E não sejamos hipócritas, porque todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Com certeza. Então vamos parar de pregar tolerância 0 para o outro e tolerância 10 para nós mesmos e para a nossa delinquência. Seria isso. Aí, abrir uns 5 minutinhos aí para você falar sobre suas redes sociais, seu escritório. Olha, rede social. Vamos lá. Minhas Vai redes olhar para sociais. aquela câmera Essa ali, ó. câmera aqui é toda sua. Legal. Ó, tenho até medo. 3 câmeras aqui, né? Fora as outras que estão escondidas. RenatoNascimento.adv_. Esse é o meu Instagram. Costumo estar compartilhando lá. Gosto muito de viajar, viu? Sou um viajante nato aí. Quero rodar o mundo, se Deus quiser. E se Deus me permitir, me dá fôlego de vida e também fôlego financeiro. Que é o principal. Tô querendo fôlego financeiro para poder ir para Atacama, conhece? Atacama? Deserto. Fui pra lá 2 vezes. Olha! Onde lá na Onde Bolívia? tem a No mão Chile. no deserto? No Chile. Uhum. Aqui tem a mão no deserto. Tem uma- Tu já foi pra quais países já? Olha, eu já fui. O primeiro que eu fui foi para os Estados Unidos, eu fui para Orlando. Legal. Depois eu fui para Argentina, em Buenos Aires. Depois eu fui para Argentina também, em Bariloche. Depois eu fui para o Atacama. Depois eu fui para Ushuaia, que é o fim do mundo, sensacional, é uma viagem incrível. Por Atacama eu fui sozinho, eu fui em janeiro do ano passado, se não me engano, fui sozinho. E aí em abril do ano passado também eu fui para Ushuaia sozinho. Foram 2 viagens que eu fiz sozinho. E cara, a melhor viagem que eu fiz da minha vida, obviamente que eu vou fazer uma ressalva agora, que foi com a lua de mel também com a minha, com a minha esposa, que essa foi a melhor de todas. E eu fui para o Ushuaia, e depois do Ushuaia eu fui para Atacama novamente, e depois eu fui para Santiago, no Chile. Acredito Eu vou que eu não fazer deixei penal passar também, nenhum. cara. Vou ser criminalista Atacama, eu quero ir também. de Tá moto. valendo a pena. Eu quero fazer essa viagem de A moto. rota 66, tem uma rota ali 88, alguma coisa Eu assim. não sei qual que é a Tem uma rota, eu rota, quero ir mas- pra lá de moto. Não, mas é muito lindo ali. Aí Aham. você pega a parte da Bolívia, que tem a Sim. mão, Sala de Uyuni, né? Ali É. na Bolívia fica bem bacana. Mas eu fui, não me arrependo e eu voltaria. Inclusive, hoje eu tava tomando café pela manhã, tava conversando com a Giovana, e aí a gente tava vendo as fotos antigas, né? Que eu pedi ela em namoro no Atacama. Caramba, cara. O E cara aí- subiu muita régua. Agora você era bom do deserto. E aí eu conversando com ela, ela perguntou, você voltaria lá? Porque eu já fui 2 vezes, né? Uma vez eu fui sozinho, na segunda vez eu fui com ela. Você voltaria lá? Eu falei assim, eu voltaria. Quantas vezes fossem necessárias, eu legal, voltaria cara. lá. Dia Sério. dos namorados, ele saindo daqui, indo pegar o Ainda avião pegar ele pra lá. Nossa. Não, eu fiquei sabendo que o cachê daqui é bem considerável, vai dar sim pra fazer. Tem mais alguma Não. coisa que você queira passar pra câmera? Alguma rede social? Alguma coisa mais? 3 números atrás do cartão de crédito? Não, então, o CPF é 4. O Pix também é meu telefone, 13996419732. Por esse número vocês podem tirar dúvida, entrar em contato comigo e também fazer o Pix. Bem, é isso? É isso, eu agradeço muito A pelo gente que convite. agradece. Renato, muito Fico obrigado muito por honrado. ter aceitado o convite, vir bater esse papo com a gente. Espere os próximos convites também, porque das pautas a gente quase não falou que estava Quase na, não usa, na mas pauta. E na minha pauta também, que eu fiz as anotações mentais aqui, tinha um caso também muito bacana para poder comentar, mas vamos deixar para Não, o a gente próximo. deixa para É um próximo. gostinho de quero mais. Espere os próximos episódios, ou os próximos convites também. Você espere os próximos episódios. Aí. Você, esperando trocar a câmera. Você espere os próximos episódios, ele espere os próximos convites. Então a gente agradece muito. Queria agradecer você que está assistindo a gente agora, você que curtiu.
você que comentou, você que vai mandar para aquele seu amigo que gosta do assunto. Queria agradecer a todo mundo aqui dos bastidores aqui, porque eu e o Peterson a gente fica com a parte fácil, né? Que é sentar aqui e conversar. Mas a gente tem toda uma equipe aqui por trás, então queria agradecer a todo mundo da equipe, agradecer você que assistiu até agora, agradecer novamente o convidado por ter aceito bater esse papo. E a gente tem que mandar um beijo pra mãezona do programa, né? Catita, um beijo. Um beijo. Eu pensando quem que é. Eu quase que eu falei que era a mãe. Eu quase falei que era a Ana. A Ana é a filha mais velha. Não, é isso aí. Tipo, tem a mãe e tem a filha mais velha que cuida dos irmãos mais novos, né? Quando fica só eles. É isso, um beijão, viu, Catita? E é isso, gente. Ficamos por aqui. Lembrem-se que esse é apenas o começo. Até o próximo.